A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Nesse vídeo eu queria falar a respeito de um homem chamado Gideão, que estava enfrentando uma situação terrível, vivendo num povo chamado Israel. O povo de Israel havia cometido muitas coisas ruins diante de Deus, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Isso a gente vê no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E olha que coisa ruim acontecia. O versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas e que estão entre os montes, as cavernas e as fortificações. Eles se escondiam no meio de cavernas, eles estavam se alojando em lugares, no meio da mata, para se esconder dos midianitas. E olha o versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, subiam contra eles. Então, ou seja, eles plantavam, faziam as suas plantações, mas quando era a época da colheita, os amalequitas e os midianitas invadiram a terra deles. E olha o versículo 4: e punham-se contra eles no campo e destruíam os seus frutos até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Por causa disso, subiam com seus gados, vinham como gafanhotos, e uma grande multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha a parte mais triste que nós vemos aqui, a situação bem deplorável aqui de Israel. E no versículo 6 diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ou seja, eles pecaram contra Deus, Deus puniu eles, entregou eles nas mãos dos midianitas. Os midianitas comiam tudo que tinha na terra deles, eles empobreceram muito, passavam por muitas privações, dificuldades, mas quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia nos diz que Deus ouviu o seu clamor, E aí Deus levanta um profeta para falar para eles que ia mudar a história deles, E após esse profeta profetizar, no versículo 11, um anjo aparece depois da profecia. E no versículo 11, então aparece um anjo do Senhor e veio-se, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no ladar, para esconder dos midianitas. O 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu não vou ler toda a história, mas o que a gente extrai aqui é que Deus, ao ouvir o clamor, Ele perdoa, Ele responde. Quando existe arrependimento verdadeiro, Ele restitui, Ele restaura. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. O seu amor e compaixão por nós é muito grande. Quando nos arrependemos, atraímos a presença de Deus. Deus enviou um anjo para falar com Gideão, porque Deus ia usar Gideão para mudar a história de Israel. Gideão, no começo, quase não cria, porque ele estava muito desanimado. Mas o anjo insistiu com ele e ele acabou crendo e fez a vontade de Deus. Deus deu livramento, destruiu os inimigos de Israel e o povo voltou a prosperar novamente, pela graça e a misericórdia de Deus. Acabou de chegar o visitante aqui, Olha lá, o nosso amiguinho aqui, Ai, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Agradeço a todos vocês que têm colaborado para o bem do nosso conteúdo. Você que ainda não é inscrito, peço que desde já se inscreva. Aqui é um canal onde nós postamos conteúdos religiosos, falando da presença de Deus, da palavra de Deus, e nos esforçamos sempre ao máximo para expor as verdades bíblicas,
para que o reino de Deus continue tendo seu crescimento. Deus te abençoe em nome de Jesus.